Recurso próprio, nada. R$ 0. E qual que é a estimativa de faturamento dela? O valor de venda final dela está 1.880.000, né? 1.880.000. Então, assim, dinheiro do meu bolso, nada, né? Ele é totalmente, até na fase inicial, para desenvolver o projeto. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender. Hoje o convidado é o Carlos Fernandes, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Engenheiro civil, vai nos falar como ele está viabilizando uma casa de mais de 1,8 milhão de reais, tirando 300 e poucos mil reais do bolso. Sim, você pode viabilizar uma casa sem utilizar recursos do bolso, mas às vezes, se você tem recursos, faz muito sentido você expor ele na incorporação imobiliária. O que faz muito, né? Vamos dizer, tirar 300 mil do bolso e fazer um empreendimento de 1,8 milhão de reais. Acredito que a conta fecha, não é mesmo? Bom, vamos entender hoje como que o Carlos Fernandes viabilizou esse empreendimento, como que ele estruturou esse negócio, como que ele captou o restante dos recursos, se foi com financiamento, se foi com consórcio, se foi com investidores, se foi com agiota, se foi com quem que foi essa viabilização do empreendimento dele. Então vamos entender melhor para que você tire insights e possa aplicar no seu negócio, aí na sua cidade, aí na sua região, possa construir para vender também, utilizando poucos recursos próprios, sem ter experiência com obras e conciliando com a sua atividade principal, com o seu emprego, com o seu negócio, tá? Com uma atividade secundária para você construir seu patrimônio através da construção de imóveis para venda. Boa noite, Léo. Tudo bom? Fala, Carlos. Tudo bem, tudo certo. Eu sou natural de Brasília, né? Mas aí, devido à minha vida profissional, após muitas mudanças, a gente acabou, aterrissamos aqui em Dourados, né? Eu cheguei aqui pelo Exército, né? Eu sou engenheiro militar também. E aí a gente iniciou uma obra aqui no aeroporto da cidade e a gente viu que era uma cidade do interior, aí, 250 mil habitantes, porém ela é uma cidade muito próspera, né? Ela é uma cidade onde tem muita lavoura, né? Então, assim, gira muito dinheiro, né? E a gente viu que a parte de condomínios, né, principalmente condomínios de luxo, né, aqui estava começando a bombar cada vez mais o mercado, né? A gente viu primeiro com terrenos, a gente via terrenos que inicialmente o pessoal adquiria terreno em condomínio aqui por volta de 150 mil, né? E aí, de repente, quando passava 2 anos, o terreno já estava valendo 300, 400, aí a gente falou, tem algo aqui, né? E aí a gente começou a ver a questão de, vamos ver como que funciona essa questão de construção, como que seria isso, vamos construir para vender e tudo. E aí apareceu o seu Instagram, né? E a gente começou a acompanhar e já fazia conta, eu já tinha os meus estudos de viabilidade, né? Já montava ali, só que sempre faltava muito detalhe, né? E aí, com o tempo, a gente foi ajustando e adequando. Sim. E aí, quando veio o seu curso, ele encaixou exatamente no que eu precisava, né? Tem a minha parceira de vida, né? A minha sócia é minha esposa. Então, e ela também é engenheira. Um dos motivos para a gente ir para esse nicho específico é exatamente porque são duas carreiras que, se a gente for seguir trabalhando para os outros, né, a gente acaba desconectando. Então, assim, a nossa decisão de ter a nossa empresa e trabalhar em cima disso era exatamente para poder estar no mesmo local, né? Igual assim, recentemente até, a última proposta que eu recebi foi para ir para o Pará, né? Então, eu ia para o Pará e ela trabalha aqui. Aí a gente falou, não vai ser isso. Então, a gente vai ter o nosso negócio, né? Eu estou perguntando no sentido que engenheiro, né? Engenheiro não costuma sorrir muito, né? Engenheiro e engenheira junto, eu fico curioso de saber, né? Dois, até que aparecem os dentes de vez em quando, mas engenheiro geralmente é frio, né? Então, imagina só os dois engenheiros, casal de engenheiro. A gente tem um Deus muito maior do que isso, né? Então a gente
a gente vai baseado nele ali, e aí a gente consegue sorrir muito e ser muito feliz, graças a Deus. Bom, brincadeira essa parte aí, eu sempre falo isso porque como eu sou engenheiro, eu não sou um bom engenheiro como você. O teu, né, a tua experiência, teu tempo de cancha aí precede, né? Agora, eu tenho essa característica da engenharia, do cara mais sério, do cara mais assim na dele, né? Então é uma brincadeira apenas. Mas que bom, cara. Assim, eu não consigo ver um negócio, né, prosperar de verdade, de forma sólida, se o casal não estiver junto, não estiver vestindo a camisa junto, sabe? Te dizer, assim, eu tô com a Aline desde os meus 16 anos de idade, né, minha esposa. Mas não é a minha namorada por muitos anos e depois a gente casou. O negócio só realmente deu certo, assim, os negócios, a vida, a minha vida, especificamente, só deu certo a partir do momento que a gente decidiu casar, decidiu estar junto e realmente viver juntos, sabe? Então, poxa, acho incrível isso. Acho que não acredito que tenha uma outra maneira de os negócios, de a vida funcionar de uma maneira tão saudável e tão sólida sem ter a união, Com né? certeza. Sem ter o casal remando para o mesmo lado, né? Eu vim para cá em 2019, né? No final de 2019 para 2020, né? Então aí a gente passou durante todo o período de pandemia, a gente esteve aqui também, né? E aí a obra principal ainda era o Exército, né? Essa era a obra da ampliação do aeroporto aqui da cidade, né? Então assim, era uma obra que estava demandando bastante tempo, mas o fato de eu ser temporário, né? Temporário a gente pode ficar até 8 anos no Exército, né? Então, a partir do momento que, no ano passado, quando acendeu a luz ali do último ano, a gente viu que tinha que ter o nosso negócio, o nosso caminho, né? Então, assim, até eu entendo que era algo que a gente poderia fazer paralelo, tendo o meu trabalho e tudo, né? Afora. Mas a gente optou por já abrir a nossa empresa e já está estruturando essa empresa por questão mesmo, né, da parte pessoal, de querer ficar próximo da família, de querer ter o nosso negócio e até por ele ter esse tempo que eu de formação, né? Hoje eu tenho já 13 anos de formado. Então, é difícil da gente ter lugares que o salário vai atender e tudo, atender essa expectativa, né? E aí, quando a gente viu a parte de construir para vender, a gente falou, pô, é possível, né? É possível, e já bateu as primeiras coisas, né? Mas é possível como, de onde eu vou tirar recursos, de onde vai vir. E aí vieram, investidor, como que vai ser, como que seria isso, e aí a gente foi moldando isso, né, de forma a chegar num modelo de investimento que fosse tão bom para o investidor quanto para mim, né? Então hoje eu sei e aí eu tenho minha meta pessoal já para esse ano, assim, eu vou chegar em 4 casas esse ano ainda, para poder ter essa independência e girar o primeiro ciclo totalmente com investidores, né? E aí depois, a partir do primeiro ciclo, ter outros investidores e ter a minha parte totalmente independente para ter essa independência financeira, né? Perfeito, perfeito. Incrível, incrível esse ponto. Vários pontos, vários insights dá para tirar aí do que você disse até aqui. Primeiro, de você ter aberto a empresa desde o começo, já pensando, tipo, pô, eu quero isso aqui para mim, isso aqui, quero fazer esse negócio acontecer. Não tô aqui testando para ver se vai dar, né? Então, poxa, vou fazer dar certo. Já vou estruturar o negócio desde o começo da maneira como tem que ser feito, né? Sem amadorismo, estruturado como um PJ. Outro ponto interessante que você identificou lá atrás, pô, é possível. Sim. E isso é o que basta. O que basta é saber se é possível. Não tipo assim, é fácil ou não é fácil. Porque fácil, nada que é duradouro Com na certeza. vida é fácil, né? Nem saúde física
nem um relacionamento que vale a pena, um relacionamento saudável, nada é fácil. É uma construção diária. Mas sabendo que é possível, né, já é o suficiente para nós. E isso é muito interessante. Muito interessante saber que vocês têm essa visão, né? E me diz uma coisa. Paula. Você, junto com a Paula, é Paula sua esposa, né? Temos uma filha de 5 anos. Vocês têm filhos já? Maria Eduarda. Um dos motivos de você ir para a incorporação também foi a questão da familiar ou teve principalmente a questão financeira de autonomia qual foi o objetivo que você viu na incorporação imobiliária? A incorporação imobiliária ela entrou basicamente assim. Eu tinha muita vontade de voltar para a construção civil, né? Eu trabalhei os primeiros 6 anos da minha vida voltados para a construção civil. E aí, depois disso, nos últimos 8 anos, eu vim para a parte de infraestrutura, né? E eu me identifico muito com a parte de construção civil. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de atuar nessa parte, né? Só que na construção civil, no mercado para se trabalhar ali como empregado, não é o lugar mais bem remunerado, porque a gente fica em grandes centros, né? Então, assim, acaba que os salários são mais baixos. A gente passa desde 2015, teve uma desvalorização dos engenheiros de modo geral. Então, assim, que ficou bem mais difícil se manter como simplesmente engenheiro, né? E aí, então, juntou essa vontade, falou, não. E aí surgiu esse nicho, e algo muito bacana que é a parte de construção de alto padrão, né? Que aí foi... Aí junto o lado da esposa, né? Que aí os olhinhos brilham já, que é construir de alto padrão, e aí vai para a parte de decoração e tudo, e é muito legal porque nessa parte de desenvolvimento do produto, ela conseguiu participar de uma forma muito mais ativa, né? Vendo tendência, vendo as coisas que estavam, né? Para a gente construir esse produto que seja vendável, né? E que tem uma liquidez muito boa. Então, quando a gente fez a nossa viabilidade, né, do produto, a gente adotou algumas premissas, né? É igual assim, a primeira premissa foi falando, não vamos fechar com um projetista barato, vamos pegar um projetista conhecido, tá entre as 3 melhores arquitetas da cidade, né? E a gente fez questão de gastar um pouco mais no projeto para a gente ter um produto de excelência, né? Então, assim, a gente já saiu com um produto com um diferencial, né? Sim. E aí, essa questão de que está na tendência, na moda e não sei o quê, às vezes, como eu sou mais dos números e das contas, né? Ainda sou o chato do negócio. Não, peraí, vamos segurar, dá para ir, não vai. Até que ponto segurar vale a pena, até que ponto não. Aí isso é muito gostoso de se fazer até em família, né? Então, assim, muitas noites a gente passa conversando e discutindo o que seria melhor, o que é melhor a gente fazer, o que é melhor tirar, colocar. E a gente foi agregando e montando o nosso produto, ficou de uma maneira bem, bem legal e que eu tenho plena convicção hoje que a gente consegue vender isso ali a 80% da obra, já vai conseguir vender, se Deus quiser. Com certeza. E olha como que isso também reúne a família num projeto como esse, né? Que além claro, do retorno financeiro, também é um projeto familiar, né? Daqui a pouco vocês têm uma futura incorporadora que vai ser a Maria Eduarda aí, que vai ser a que vai elevar o negócio. Sim. Não, ela já fala que já vai construir casa com o papai, vamos embora e ele não para não. Legal demais. E a gente optou por um condomínio fechado que chama Porto Unique, né? Haviam 3 condomínios fechados que se enquadravam no que a gente estava pensando como negócio, que existiam uns condomínios que eram bem superiores, né? Que aí, aqui tem um condomínio específico que chama Hectares, que o terreno lá hoje está R$2 milhões, né? E aí a gente não foi nessa classe, foi uma classe abaixo, por questão do desenvolvimento do produto e ver o que era mais vendável e o que a gente acreditava também de captação de investidores, do que seria possível, né? E aí a gente optou por esse condomínio que chama Porto Unique. A gente fez todo o checklist, né, para fazer ali a viabilidade do que seria melhor construir, né?
E nessa viabilidade que foi feita, até um deles a gente conseguiu descartar com uma conversa que eu tive com o porteiro, que passou uma situação que eu achei que não era interessante continuar lá, e ele tinha até o motivo pelo qual os terrenos não eram tão valorizados como o outro estava sendo. Então a gente meio que já conseguiu escolher um pouco melhor em termos de condomínio, aonde que seria exatamente ali batendo as gaivotas ali que a gente chama do checklist ali, do que seria melhor. Aquele checklist lá tem umas perguntinhas chave ali, né? Para pescar como que tá a região, né? Sim. Isso aí traz bastante insight para a gente. Ele foi muito assertivo, né? Assim, ele é um apanhado geral, mas é em pequenos detalhes, né? Igual esse condomínio, por exemplo, que a gente deixou de fazer lá, foi porque falou assim, ó, o condomínio aqui ele não é muito legal com manutenção. Então, assim, a manutenção das instalações existentes não está muito legal. E aí isso, consequentemente, a gente via que o crescimento nos últimos anos dele não estava muito legal. Então, aquilo já estava impactando negativamente naquele condomínio. E aí a gente passou, vamos para esse outro que, tipo, o crescimento dele era sensacional. Tipo, ele foi lançado em 2021, aí, tipo, 2022 ele já tinha 30 casas, e agora em 2023 ele já estava com 70 projetos em fase de aprovação para construção, né? Então ele já ia atingir ali 50% de lotação ali da capacidade do condomínio, e o que vai garantir assim, que o condomínio em si já é um sucesso. Aí a gente já passava só na questão do desenvolvimento do nosso produto, que aí a gente começou a cercar, né, através do arquiteto, através indo um pouco na parte de energia solar que a gente quer colocar, né, algumas dicas até mesmo que das suas casas que você colocava, pô, uma despensa, né, que é ter um armário ali na garagem, algumas coisas a gente foi pegando, pô, essas ideias são bacanas, e a gente trouxe isso para o nosso projeto. E que ficou bem bacana em projeto, e a gente hoje passa como um diferencial, né? Porque eu ainda estou ainda naquela a lei de Pareto, eu ainda estou na parte como... Eu ainda estou na execução ainda, e ainda vou abraçar essa parte, né? Mas isso foi como estratégia para a gente poder alavancar isso, né? A gente optou também por sair um pouco do método convencional, que é contratar os construtores, que às vezes na região os construtores são mestres de obras, são, né, pessoas que foram empreendendo também, mas às vezes eles foram criando alguns vícios de construção, né? Então, assim, às vezes o cara ele levanta as paredes antes de fazer as vigas, a laje, e isso depois gera alguns reflexos, trincas, por conta, né? E aí a gente foi optando, falou, o diferencial nosso é que vai ser feito da forma melhor possível, vai ter um calculista que está fazendo a parte estrutural, né, que está fazendo esse dimensionamento, e aí eu estou discutindo com ele qual tipo de fundação que a gente vai usar. Fizemos questão de fazer sondagem, tivemos surpresa na sondagem, deu rocha 2,5 metros de profundidade, então eu vou baratear e jogar sapata, né, numa casa de alto padrão, o que para mim vai ser maravilhoso, né, em termos de custo. Então, assim, e o fato da gente ter feito da forma correta, que eu poderia, não, já vamos para o que o pessoal já usualmente faz, já vamos fazer estaca, e aí chegar a estaca ia dar errado, pô, agora vamos ter que voltar e recalcular. Então, assim, a gente, saindo da forma correta, a gente já vai regulando e controlando todos os caminhos, né, e a gente está mudando até com relação à forma de oferecer esse serviço, né? Porque como a cidade está muito habituada, existe esse alto padrão, onde os serviços eles são prestados, às vezes, por escritório de arquitetura, né? E eles têm uma forma de trabalhar, né? Essa forma de trabalhar é realizando o sonho das pessoas, né? Tendo o seu coisa ali, mas ele não se preocupa tudo com o valor que a gente vai chegar no final, né? E a gente já leva, pô, eu quero chegar, o final tem que ser esse aqui. Lógico que a gente sabe que tem oscilações, mas essas oscilações estão dentro do nosso risco, né?
e aí a gente vai controlar de forma que a gente atenda, chega no produto final com o valor que a gente espera, né? E isso, aí já começa as confusões com projetistas, né, para acertar, para ajustar, para me dar um nível de detalhamento que ninguém pede, né? Pô, o arquiteto me pediu a marca, eu quero essa marca, eu vou colocar esse piso para atender. Então a gente está fazendo de tudo para fazer com que o projeto do arquiteto seja fidedigno ao que ele projetou, para a gente conseguir ter essa venda e essa de uma forma muito mais rápida e o retorno para o meu investidor, para que ele fique satisfeito e queira fazer mais casas e que ele também entenda que isso é um excelente negócio para ele investir o dinheiro dele, né? Com certeza. E o interessante de você estar formatando com investidores, logo a gente vai entender um pouco mais como que você está fazendo, é que eles se tornam fiéis. Se você coloca dinheiro no bolso deles, e não precisa ser assim, deixar o cara rico de uma hora para outra, mas ele tem uma rentabilidade acima de qualquer renda fixa, ele vai permanecer. Hoje a minha retenção é 100%. Né? Às vezes demora um pouquinho mais. Daqui um mês eu coloco, Léo. Daqui um mês eu faço investimento. Beleza, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, fiz a divisão de lucros agora de um empreendimento agora em janeiro. Estou captando agora em abril. 200 mil a cota. E todos eles vão retornar. Com o mesmo valor ou mais. E só um outro assim, agora eu coloquei no giro aqui no meu negócio, mas daqui um mês eu estou liberado de novo e eu quero tanto. Então você cria, em termos de funding, captação de recursos, você cria uma previsibilidade já de quanto caixa você vai ter. E conforme do jeito que você está estruturando, da arquitetura de qualidade, estrutural de qualidade, terrenos num condomínio que tem uma demanda interessante, num ticket bem interessante, 1.8 é um produto muito bom de se vender, 1.9, você também tem uma previsibilidade de venda. Então você tem você consegue criar uma receita de bolo, entendeu? Consegue criar uma receita de bolo, um processo. Você como engenheiro, sua esposa como engenheiros, todos nós gostamos de processo, gostamos de uma coisa que tenha início, meio e fim pré-definidos. E isso é muito interessante. Esse investidor que está investindo contigo agora, ele vai numa roda de amigos chamar os amigos dele no próximo. Aqui, o cara tem fazendo aqui. Você dá para ver muito, muito forte em você, assim, né, Carlos? A seriedade que você tem. Isso traz investidor com facilidade, né? Porque você transpira seriedade. Isso é muito importante, né? Para o investidor se sentir seguro de estar investindo contigo. Então, agora, criando essa receita de bolo, criando esse processo aí, como você falou antes, fazer 4 casas, é apenas uma consequência desse trabalho que você está fazendo. E por falar nisso aí, queria entender, antes de a gente falar do empreendimento em si, eu gostaria de entender um pouquinho mais como é a tua dinâmica no dia a dia. Hoje você tem uma empresa de engenharia além dessa incorporação que você está fazendo? Eu criei a empresa, ela precedeu a questão da incorporação. Então, hoje, né, a Priority Engenharia, ela foi criada no finalzinho de dezembro, né, de 2022, né, que tinha o objetivo de simplesmente prestar serviços de engenharia. Porém, hoje a gente está com esse projeto de incorporação, mas como a gente optou pela forma de captação de investidor e tudo, eu ainda não fiz a passagem dela para a incorporação. Então, ela ainda continua no simples, né? Então, por questão de arrecadação ali, e tudo né, como é com o investidor, através da Caixa, a gente é tudo no CPF do investidor. Então, a gente está trabalhando nessa empresa como uma forma de simples, e a empresa está disponível para prestar outros serviços. Mas como eu ainda... a minha saída do Exército é dia 20, né, desse mês. Então, na quinta-feira, agora é o meu último dia, né, de trabalho no Exército. Então, assim, eu fui me preparando durante todo esse período para eu ter a minha empresa em condições. Então, eu estou eu adquiri o curso, foi no dia 28 de janeiro, né, no dia 15 de fevereiro eu já estava adquirindo terreno com o investidor, no dia 15 de março a gente já estava fechando os projetos, e aí tudo acontecendo
fazendo paralelo, de forma que conforme demanda um pouco mais de tempo ali para participar e tudo, eu estava né, tirando a mochila da parte do exército, né? Então, assim, e está tudo caminhando para acontecer dessa transição de uma forma bem tranquila. Caramba, interessante. Esse ano. Você tá na Eu já comunidade a entrei partir já desse ano, você entrou? com o plano de fazer. Porque, igual eu falei, eu já tinha o meu estudo de viabilidade, né? Só porque faltavam várias respostas no meu estudo de viabilidade, Sim. né? Então, assim, na minha cabeça antes eu ia comprar o terreno primeiro, depois eu ia ver como que fazia o financiamento, né? E aí conforme eu falei, não, mas aí na hora que começou a surgir as questões, eu comecei a te acompanhar e tudo, eu falei, poxa, acho que está faltando algo, né? E aí eu investi no curso e aí vieram as respostas para cada etapa que eu fui batendo, tinha uma série de respostas ali que ia, né, resolvendo os meus problemas, né? No todo, eu tinha noção do que eu ia fazer, mas não sabia como, não sabia, às vezes, quanto isso ia custar, né, no detalhe, os custos que eu teria, às vezes, na CAR, né, no banco, no agente financeiro, né, como que eu teria que fazer, como que seria a compra do terreno, né? Uma das formas, a questão de compra de terreno, eu não sabia os tipos de contrato, a forma que eu poderia estar adquirindo isso. Eu simplesmente, ia, né? Eu já sabia que eu iria fazer. E aí, quando veio o curso, ele veio me dando as respostas, as direções, mostrando os caminhos mais fáceis, né? De que forma que eu poderia abordar, né? Até a forma de captar um investidor, né? Ou da forma que eu fui adquirir o terreno, qual o tipo de contrato que eu fui fazer para aquisição do terreno. Então, isso tudo foi respondido pelo curso, né? Legal, interessante saber disso, Carlos, porque é sempre bom as pessoas entenderem que a incorporação imobiliária, até a abertura da comunidade lá em 2020, quando eu abri a primeira turma, eu desconheço, até porque eu procurei na época, algum curso relacionado a construir casas para vender, não conheci, quis pegar a referência de alguém para ver, pô, vamos ver o que o cara está fazendo para eu poder usar como parâmetro, não tinha. E até aí, muita gente construía casa para vender, desde sempre, desde que o mundo é mundo, e teve lucro. Muitos tiveram lucro, muitos nem tanto. Muitos tiveram que fazer 1, 2, 3 casas para aprender, na base da pancada, a começar a fazer dar certo, né? Você ia fazer dar certo. Você e a Paula iam resolver, né? Sangue no olho, faca na caveira, vão fazer a coisa acontecer. Estava decidido já. Vocês iam encontrar um caminho. Mas para que bater cabeça, cara? Para que perder 1, 2 anos aí tentando a sorte ou tentando encontrar o caminho se já existe, né, um caminho já trilhado por alguém ali, um passo a passo já claro de como tem que ser feito, uma receitinha de bolo, né? Deixa para inovar depois que já está consolidado o teu conhecimento, que já fez várias casas aí para inovar, começar a comprar barranco que nem eu compro, os terrenos meio peral, né? Como diz aqui no sul, não sei se aí é peral, mas uns terrenos diferentes. Faz feijão com arroz, certinho, passo a passo. Um produto ticket médio como esse eu tenho, 1.8, para que ir lá para uma casa que vai valer 6, 7, 8 depois de pronta? Não é o momento ainda. Então, vocês estão tá muito alinhado o negócio de vocês. Muito alinhado mesmo. Muito alinhado. E agora eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse empreendimento especificamente. Sobre esse... antes disso, né? Você está saindo do exército agora, essa semana, é isso? Essa semana. Dia 20 agora é o meu último dia, né? Quinta-feira. Qual que é a sensação? Missão cumprida, né? Estamos terminando um ciclo, é um lugar muito bom, né? Eu aprendi muita coisa, tive oportunidades de grandes obras, né? Igual eu falei, eu saí da construção civil e fui para o Exército, e aí no Exército eu tive a oportunidade de trabalhar com infraestrutura, né? Então, e aí eu vi muita coisa e também vi o Exército, né? Então, assim, eu fui conhecer como que seria a parte, né, a parte interna do Exército, o que foi muito bom na minha vida, até em termos de disciplina,
de conhecer as coisas, de me tornar melhor, né? Mas eu só tenho a agradecer também ao Exército por tudo que ele fez nesses últimos 8 anos aí. 8 anos, cara. 8 anos. Incrível, incrível. Deve ter trazido um nível de disciplina, de... É muito mais, eu acho que são muito mais habilidades, soft skills, né? Que são desenvolvidas lá dentro, que isso, quando traz para a vida, fica, assim, as coisas funcionam de uma outra maneira, né? As pessoas tendem a serem disciplinadas nos próprios negócios, né? Não fazer conta direito, você dá para ver que você é muito metódico no que está fazendo. Isso aí para os negócios na verdade, hoje é um pré-requisito de sobrevivência, né? Para ser perene ao longo dos anos. Dá para acertar uma casa ou outra, dá para fazer no risco, na sorte, de vez em quando. Mas ser perene, ser consistente durante 5, 10, 15 anos, aí é um outro jogo, é um outro negócio. E, poxa, 8 anos dentro do exército. Incrível, cara. Incrível. E, bom que você está saindo com a sensação de dever cumprido, né? Agora, você disse que você tem a ideia agora que você vai estar 100% livre aí, né? Para poder se dedicar na incorporação imobiliária. Você quer fazer 4 casas. A partir de agora, vai esperar vender essa primeira? Qual que é a tua estratégia? Eu ainda, a partir de agora, né? Eu ainda estou na captação de clientes, né? De investidores, né? Então, assim, e aí estou trabalhando na minha listinha dos 50 ali, não cheguei nem no 10 e já aconteceu a primeira. Então ainda tem ainda alguns aí que a gente vai se dedicar mais, né? Igual nesse período, como a ideia primeira era abrir a incorporadora, a empresa, e não tinha um espaço físico, né? E nem tinha intenção ainda de criar um espaço físico. Eu falava, pô, a gente não precisa desse espaço físico de cara, né? Não. Porque isso vai gerar um custo e tudo. Porém, né, Deus coloca as coisas pra gente de uma forma que nos surpreende. E aí, tipo, hoje a gente conseguiu, acabou uma oportunidade, numa parceria que a gente fechou do projeto, a gente conseguiu um escritório de uma forma que não tinha como não fechar, né? Sim. Então aí, e nisso, depois que a gente fechou, as outras coisas foram acontecendo, né? Então, assim, que hoje a gente tem que demonstrar além, não é só ser, né? Ter a certeza do que está sendo feito, mas demonstrar isso, né? Então, assim, a partir do momento que tem um local e eu preciso captar pessoas, né? E trazer eles aqui, fazer uma reunião, mostrar ali uma apresentação do que seria esse investimento, vai agregando valor e vai agregando, né, confiança, né? Isso. Então, que é a base desse tipo de investimento. Então, assim, quando as pessoas enxergam que esse é o negócio da minha vida, né? Então, assim, eu estou apostando nisso para que as coisas aconteçam, né? E aí a gente abre com o espaço físico, com todo mundo envolvido nisso, né? Faz com que igual assim, é só embarcar comigo que vai dar certo, porque não tem como dar errado. Se der errado, o mais ferrado sou eu, né? Sim. Então eu não tenho essa chance do erro, né? E por tudo que eu já, né, por toda a trajetória que eu já vivi, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, que as coisas vão acontecer de uma forma muito tranquila. Muito bacana. Inclusive, quem está ouvindo, assistindo o podcast aí, quiser investir com o Carlos, né? Eu geralmente não adoço aqui no podcast, porque tem todos os alunos, eles estão captando investidores geralmente, né? Seguindo o método que é ensinado. Mas olha só, é uma pessoa aí para você trabalhar junto. Se talvez você gosta de incorporação imobiliária, gosta do mercado imobiliário, mas não está querendo se envolver não quer construir, não quer se envolver com o negócio, quer se tornar sócio de alguém, quer ficar com parte do lucro sem se envolver com nada, você tem aí o Carlos e a Paula que estão com sangue no olho fazendo acontecer lá em Dourados, uma região de expansão do agronegócio, né? Que se fizer o feijão com arroz bem feitinho, vai ter um lucro acima da expectativa na certa. Então, fiquem à vontade para mandar uma mensagem para o Carlos lá no Instagram, lá que tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Agora ele tem até escritório e, se não me engano, tem café já. Não tem café?
Com certeza. O café chegou primeiro aqui. Café chegou no escritório. O meu escritório até 2020, Carlos, era na garagem de um shopping aqui em Balneário Camboriú. Então tem um shopping mais central, assim. Era um prédio que fizeram um shopping na base dele, daí tem tem 3 pavimentos de shopping e tem mais 2 ou 3 de garagem, uma coisa acima do shopping. No primeiro de garagem era o meu escritório de por engenharia e quando eu viabilizei a primeira casa lá e fiquei até 2020 nele, junto com os meus antigos sócios. Então, era engraçado porque eu trazia investidores ali e definitivamente aquele escritório ele não trazia nenhum tipo de autoridade para mim, sabe? Muito pelo contrário. Era um fechamento de alvenaria no canto do G1, do shopping, né, da garagem, onde a gente engenharia do próprio shopping, fazia as vistorias, cuidava das salas comerciais, engenharia e construía casa para vender e fazia projeto também, fazia de tudo um pouco na época, tipo pato, né? Não nada direito, não caminha direito, não canta direito, não voa direito, faz um pouco, mas não faz nada bem feito. E depois dessa garagem, eu saí de lá, montei meu time, peguei um escritório, um container com ar-condicionado, fomos para o canteiro de obras e lá ficamos. E não, fiquei um tempo também num coworking. Nenhum desses itens foi impeditivo para que eu não fizesse o negócio acontecer. Né? Hoje eu uso muito pouco, inclusive, o escritório, assim, para reunião com um investidor. Não sinto a necessidade, porque como você disse, uma relação baseada na confiança. Né? Agora, é bom, é importante ter, até para se dissociar de casa, né? Hoje você tem uma esposa, filho, então para você dissociar, pô, tô em casa, tô num ambiente familiar, agora eu vou curtir com a minha filha, curtir com a minha esposa aqui, não tô trabalhando. Você às vezes tem o escritório na sala de casa, acaba nunca parando de trabalhar, então tem vários benefícios tudo isso aí, definitivamente. Eu gostaria de entender um pouco mais, Carlos, desse teu empreendimento e depois entender como que você fez a captação de recursos. Qual que é o tamanho desse terreno e qual é o tamanho dessa casa que você está ou vai estar construindo e quando que inicia a obra também? Conta um pouco mais aí. Tá. O terreno ele tem 276 metros quadrados, né? É um lote que já tem um vizinho numa lateral e ele é fundo pro muro que é da avenida que dá entrada ao condomínio, né? A gente optou por um sobrado com 220 metros quadrados, né? E aí a gente até teve bastante dúvidas sobre ia ser casa térrea ou sobrado e tudo, e a gente foi para a linha do sobrado e tomou alguns cuidados, né? Porque às vezes aqui na região, quando a gente falou sobre sobrado, gerava-se algumas dúvidas relativas à parte de, às vezes, o fato de ter a escada, dificuldade de locomoção, às vezes tem um pessoal mais idoso e tudo, então a gente optou por colocar um quarto que fosse reversível embaixo, que pode ser um escritório, também pode ser um quarto, né? E 3 suítes em cima e uma suíte, né, sendo uma delas uma suíte master com closet, né? Então, e a área embaixo, né, a planta do piso inferior ali, tem uma área gourmet integrada que dá acesso ao living, né, de entrada, com uma sala de jantar, né? E a gente colocou despensa no fundo, que era para poder criar um ambiente ali para poder guardar. No andar superior, a gente colocou uma mini copa, né, para não ter, às vezes, não criar necessidade da pessoa ter que descer, às vezes com criança pequena, alguma coisa ali, né? Então a gente criou uma mini copa ali para ter um micro-ondas, alguma coisa, para possibilitar fazer um leite, algo do tipo. Então tiveram algumas ideias assim, e aí depois a gente veio para os destaques, né, de detalhes, de fachada, que a região aqui, a maioria dos lugares usa muito acabamento em madeira, né? Então tem bastante friso em madeira, né? Linda. E a parte de pedras, né? Então, assim, aí a parte de pedras foi utilizada também num detalhe. Até a gente ainda tem uma das pedras que a gente talvez ainda deve mudar e colocar um mármore que a gente já está orçando já, que é um mármore bem diferente que a arquiteta nos mostrou,
que vai dar com ele iluminado, vai dar um destaque bem grande ali na garagem. Será que a Paula vai Com uma aceitar? garagem... Vai, essa daí ela tá aprovando, essa aí. As pedras foi ela que escolheu, essa daí, as pedras não era algo que eu ia endossar, eu gostei só de uma lateral, quando a gente fez, falei, não, na lateral aqui eu gostei, no fundo aqui já nem tanto, mas aí depois a gente conversou e tá um produto bem bacana, né? E como ela ainda pega, à tarde ainda tem um pouco ela tá sudoeste, né? Então ela pega um pouco ali de sol da tarde num lugar que seria a sacada da suíte, né? Que talvez não seria tão interessante, aí por isso que a gente colocou aquela, né, tem um friso de madeira que ele tem a opção de abrir, né? Ele é pivotante, ele tem a opção de girar ali, que permite entrar ventilação, e por ser madeira ele segura um pouco ali, está esquentando, né? Então ele dá um conforto térmico na casa bem bacana. Vou mostrar aqui, pessoal, que eu tô com uma colinha aqui para dar uma olhada na casa. Olha que linda que ficou. Linda, 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 linda essa casa aqui. Sensacional. Agora, eu não sei não, hein? Quando que começa essa obra? Está previsto começar mais dia, dando tudo. Eu entro com a documentação na Caixa agora no final de abril. Eles me passaram lá no máximo 30 dias, né? Mas disseram que até uns 20 é possível liberar. Sim. Então seria aí aproximadamente 20 de maio aí. Sim, é isso. Vamos ser um pouquinho mais conservadores. Início de junho inicia. E essa é uma obra para quanto tempo aí que você está estimando no seu cronograma? Eu estou considerando 12 meses de obra, né? Mas assim, tem algumas estratégias para poder encurtar isso, mas a princípio ainda está com segurança aí em 12 meses de obra. Então tem 12 meses para a Paula decidir se ela vai ficar com a casa ou não. Vai se Isso é fato. Vai tremer a mão dela. Tem tanto a Paula quanto a esposa do investidor. São os dois que já balançaram já. Que legal, que legal. Mas vai chegar o momento de vocês fazer a casa dos sonhos aí. Vale a pena postergar, né? Quem mais se beneficia na vida é quem sabe como postergar os prazeres da vida, né? Um pouco mais ali. Então, se segurar um pouquinho mais, dá para fazer uma casa ainda mais top aí para a família. Ao menos Sim, tem certeza. E esse empreendimento aqui, como que você está fazendo a captação de recursos? Qual que é a estruturação que você está fazendo? Ele é basicamente investidor e financiamento caixa com aquisição de terreno e construção, né? Então, assim, dinheiro do meu bolso, nada, né? Ele é totalmente com o investidor, até na fase inicial, para desenvolver o projeto, o investidor ele já faz parte desde o primeiro momento, né? Então eu entendi no começo. Eu achei que a captação, que você tinha feito um aporte financeiro. Então é uma casa aí que você vai expor quanto de recurso próprio? Recurso próprio, nada. R$0. E qual que é a estimativa de faturamento dela? O valor de venda final dela está 1.880.000, né? 1.880.000. 1.880 sem tirar recursos do bolso. Eu vi só, né? É possível criar dinheiro, né? Lá nos Estados Unidos eles têm a expressão make money, que é fazer dinheiro, né? Aqui no Brasil acho que tem uma expressão diferente, que é ganhar dinheiro. Não existe essa história de ganhar dinheiro. Não se ganha, né? Não se ganha, se cria, se faz, se produz, né? Isso aqui é produção de dinheiro, produção de riqueza, né? Com o know-how da Paula, com o conhecimento do conteúdo do método Domus, vocês estão construindo aí patrimônio sem utilizar recursos. Estão construindo dinheiro, estão criando dinheiro, né? Você tem uma noção hoje de custo entre terreno e construção que você vai ter desse empreendimento? Tem. Ele vai ficar na faixa de 1.130.000, né? Isso de custo, aí tem os outros custos na venda, né? Que é para abater aí a questão de tributos, corretagem, né? Mas de custo entre terreno e construção, 1.130.000. 1.130.000, vender a casa por
praticamente 1,9. Isso dá um markup de quanto? Vamos fazer a conta aqui. Já fez? Ele tá dando o ROI dele tá dando 50,72, né? Por cento. Vezes 1,7. Ó, você está colocando em torno de 70% em cima de markup. Ou seja, você está custando 1.130.000, mais 70% em cima está sendo o valor de venda desse imóvel. Né? São indicadores interessantes para a gente levar em conta. E geralmente eu falo para o pessoal, ó, 60% é a média nacional. Tem Sim. lugares que é mais do que isso, que é 70%, que é 80%. Tem lugares do país que é 50%. Quando eu falo 60%, tem gente que me xinga porque é muito. Não, imagina, você já se viu, é muita coisa. Tem gente que me xinga porque tá achando que é pouco. Não é que já se viu, aqui é muito mais. Então eu levo xingão todo lado. Mas o fato é que a média é 60% no Brasil e a tua tá acima da média 1,7%. Dourados, toda a região do agro realmente está assim numa margem mais interessante. Quem está ouvindo, quem está assistindo, se você ainda não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, se vai construir na sua cidade, se vai migrar para outra região, vai para alguma região do agro e fique lá até o final da sua vida que você vai construir realmente uma história diferente, porque é uma região onde a demanda ela está acima da oferta, né? E por ser uma região com poder aquisitivo alto, com pujante, com muitos negócios, acaba respingando boas oportunidades para todo mundo, né? Então tá bem interessante os números do teu empreendimento, bem interessante mesmo. Você chegou a fazer o cálculo tirando todos os custos, pagando todo mundo, pagando o investidor, quanto que vai sobrar no bolso de cada um, quanto que vai sobrar para você? Para o lucro final já descontado são 466 mil, né? E aí esse aí é dividido entre eu e o investidor, né? Então dá 233 mil para cada, né? Olha que o investidor ele vai ter uma idade sobre o capital que vai sair do bolso dele muito boa, muito acima de qualquer renda fixa, muito acima de, inclusive, empreender com esse capital. E você também, né? E o cliente será muito bem construído, ao menos está linda aqui, o projeto espetacular dessa casa. Então, existe a relação ganha-ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando dessa operação. Todo mundo. O investidor sai ganhando, muito além do que ele ganharia. Você sai ganhando porque você não expôs capital, empregou seus esforços e está ganhando dinheiro. E ele também. Você vai cobrar um gerenciamento por essa obra? Vai ter? Ou como que você está estruturando isso? Sim, durante a execução, né, a gente tem a taxa de administração de 15%, né? Então, essa taxa de administração a gente mantém ela em cima do valor da construção propriamente dito, né? Ótimo. Esse aí a gente manteve, que é até para poder dar essa remuneração enquanto se constrói, né? Perfeito. Incrível. E quais foram até aqui os principais aprendizados com esse teu primeiro empreendimento aí, incorporação? Com o curso, o principal, ele vai desde do estudo de viabilidade propriamente dito, né? Onde o nível de detalhes ele foi muito além do que eu estava habituado a fazer, né? Então, assim, isso fez com que eu tivesse segurança, né, no produto que eu tava desenvolvendo, né? E aí depois tiveram vários, né, pequenas grandes diferenças, né? Pequenas grandes diferenças em que sentido? Por exemplo, na forma de se adquirir o terreno, a gente tinha lá um modelo de contrato e a gente só ajustou alguma coisa que era necessário. O próprio contrato de parceria com o investidor, a gente pegou esse contrato para poder trabalhar em cima dele e aí foi ajustando de acordo com da necessidade com o investidor e a gente chegou ali num consenso bem bacana, né? Pequenas, tipo, análise de custo, de pequenas taxas que tem ao longo do processo, porque esse investimento, né, para captar ele, em 3 etapas, né? Uma etapa seria o desembolso inicial, que ele aconteceria para poder pagar todos os custos de projeto, né, o sinal do terreno e tá ajustando isso. A segunda parcela de investimento que vai ocorrer na liberação da caixa, né, junto com
com o adiantamento ali dos 20%. E a terceira que seria ali ao terceiro mês, onde já não tem mais o adiantamento, né? Aí é feito sob medição, que aí seria o restante do desembolso do investidor, para que a partir daí eu passe a ter o fluxo de caixa suficiente para poder chegar até o final da obra, né? Sem nenhum susto, né? Bom demais, bom demais. E quais foram... Teve alguns desafios pessoais que você teve que enfrentar aí para superar, seja quais forem, sejam técnicos, sejam não técnicos, para você estar viabilizando esse empreendimento? A primeira grande, né, acho que a insegurança ali que acontece, né, é o da venda, né? Que é se é um produto que vai ser de fácil venda, de ser vendido fácil ou não, né? Mas aí depois a gente mergulhar no estudo de viabilidade e tudo, a gente consegue já enxergar que o nosso produto ele tem um diferencial e que ele vai atender e com outros que a gente vê à venda e faz o comparativo, né, dos que estão sendo vendidos hoje, a gente vê que a gente vai entregar um produto muito, muito legal e o fato dele ele vai competir e está um pouco até além do que está sendo entregue e pelas vantagens executivas, né? Então, assim, a ideia é entregar no final ali com o manual do proprietário, né, com todas as garantias ali da norma de desempenho, tudo certinho, mostrar para o cliente que ele tem garantias, né? Que ele pode receber essa casa e o construtor, né, a incorporadora, ela é responsável por isso. Então, assim, a gente tem todo um processo de estruturação que está sendo feito que vai garantir que vai ser vendido e vai ser vendido, se Deus quiser, ali no finalzinho, ali na hora que estiver ficando tudo pronto, de uma forma bem rápida. Com certeza, com certeza. Esses próximos 3 empreendimentos, agora que esse aí já está encaminhado, né? A coisa está acontecendo, já está indo documentação para a Caixa, tudo certo. Então agora é muito mais uma consequência, né, das decisões que foram tomadas. Até aí está tudo certo. Os próximos empreendimentos, você já está avançando, já está movimentando alguém, já pretende manter esse modelo de captação que você está estruturando nessa primeira casa para os próximos? Já, eu tenho, um deles eu já tô levantando recurso, né? Que é essa que eu vou levantar, já é recurso próprio, né? E talvez eu agregue mais um ou dois investidores, até por questão da renda, né? Então, ali às vezes a gente vai complementar, e já tem esses investidores, né, que entram com um valor menor ali, mas que tem esse interesse em participar. Então, esse eu já tenho, já está bem encaminhado, né? A gente já estou organizando para ter o recurso, mais a saída do exército, e aí vai somar, que vai dar o todo que eu preciso para poder efetivar esse segundo. E os outros dois, atualmente eu estou fechando minha apresentação né, porque eu tenho um relatório para captação de investidores, e aí eu estou fechando uma apresentação mesmo para poder estar marcando, seja presencial ou seja online, para estar captando esses investidores e fechar aí com mais 2 investidores ainda, que aí eu sei que essas 4 ainda eu tenho capacidade para, né, junto com a Paula, da gente organizar a nossa vida de forma que vai tocar os 4 simultâneos sem ter interferências, né? Então, assim, e garantir também que todos sejam entregues com a qualidade da forma que a gente está pensando. Bom, e olha que interessante, pessoal. Não sei se vocês conseguiram pescar esse modelo que o Carlos está fazendo, mas é uma estratégia interessante do ponto de vista em que, se ele fizer 4 casas, ele vai ter uma renda tanto quanto ele tinha, talvez até mais, do que ele tinha no Exército, para poder manter o padrão de vida, para poder ter uma qualidade de vida interessante. E aquele dinheiro que vier lá na frente, o recurso que vier da venda dos imóveis, se tornar patrimônio. Não ser para pagar os boletos do mês, mas ser um recurso que vai para ativos, para reinvestir em novos empreendimentos, para viabilizar novos negócios e assim por diante. Então, essa captação
em modelo com investidor, via financiamento na pessoa física dele, permite com que você tenha uma remuneração mensal para poder se manter durante o período da gestão da obra, ou poder pagar também os custos, porque afinal existe um trabalho a ser feito, e a somatória do lucro lá na frente, metade do lucro, fica realmente para se construir patrimônio. É um modelo de negócio extremamente interessante, aplicável, né? Nós na Domus tá com uma casa em janeiro nesse modelo de negócio. A gente geralmente utiliza o método Domus tradicional por aqui, mas agora a gente fez nesse modelo em janeiro. Na verdade, desde maio do ano passado, compramos o terreno, depois transferimos para o investidor e assim foi. E nesse ano ainda a gente vai viabilizar mais duas nesse modelo. 4,5 milhões de VGV cada uma. Somando as três, vai dar 13, 14 milhões entre as três aí, só de 3 unidades. Né? Porque é uma estratégia escalável, de fácil replicação, né? de replicar com investidores, e todo mundo sai ganhando de uma forma assim, que realmente se torna muito claro para a pessoa o quanto vale a pena para ela. Então é muito interessante. Carlos, se você tiver uma mensagem final para quem está ouvindo, quem está pensando se vai empreender, se não vai empreender, se casa, se compra uma bicicleta, está indeciso na vida, dá uma mensagem para quem está pensando em ingressar nesse ramo e não tomou a decisão aí. O curso, né, não só o curso, mas o empreender e incorporar, ele te dá uma capacidade, né, de visualizar um futuro bem diferente, né, uma propulsão muito rápida, né? Igual assim, quando a gente faz as contas do que dá para ser feito e como é possível ser feito, isso tem resultados que são muito bons, né? Sim. E o curso, ele atende, igual assim, como ele é prático, né? Dá para ir no passo a passo ali e ele vai te atender de uma forma, né, no detalhe do que você vai precisar. Então, assim, para mim, ele foi como uma luva do que a gente precisava, né? Ali como negócio, e é o que eu busco hoje como, né, esse empreender, né, através da incorporação, é o que eu vejo hoje para fazer pelos próximos anos da minha vida, né? Então, assim, eu tenho certeza que é algo muito bom. Os resultados, eles são reais, né? A gente, desde a estimativa de custo, a gente sai com estimativa do custo unitário básico, que é, né, que é lá do CUB, e ainda a gente ainda considera um a mais, né? Ou seja, então ainda te dá uma certa segurança com relação a custos. E o valor de venda, a gente também são coisas palpáveis, né? A gente consegue checar como que está o mercado, quais os preços que estão sendo vendidos os imóveis, e aí é onde a gente vê realmente qual é o ganho, né? Como o Léo ali falou, está com 70%, quase 60%, e essa margem, né? A gente consegue trabalhar. E o principal, assim, o que mais eu tenho desenvolvido, né, que é o networking, né, do negócio. Então, assim, existem muitas pessoas que querem investir, né, e às vezes estão com o dinheiro em renda fixa, está com o dinheiro parado, o momento, às vezes, político, o cara está passando exatamente no momento que o cara, pô, ele nem queria estar, ele não quer mexer com a ação, porque a ação às vezes não está legal e tudo. E a forma mais segura é a parte imobiliária, né? Então, assim, que o imóvel, né, isso aí, todo o ensinamento dos meus avós, meus pais, que o imóvel ele sempre é valorizado. Ninguém vende um imóvel perdendo, né? Então, assim, e quando o cara faz esse tipo de negócio, ele vê que, primeiro, ele está colocando recurso em algo que é dele, né? Então, assim, o investidor, ele está construindo, a gente está construindo para ele, mas é algo que no final é dele, né? Tudo é feito no CPF dele, na pessoa física dele, e a gente está criando um bem para ele. Para a gente que está no ramo da incorporação, a gente está trabalhando para que isso aconteça e ele tenha o ganho que ele espera. E com isso a gente vai ter a nossa remuneração, né? E a nossa remuneração e a nossa independência financeira. Então, assim,
quando eu coloco, né, são 4 casas, é porque eu tenho a minha meta de vida, aonde eu quero chegar, qual o recurso que eu preciso ali mensalmente. Eu já sei quanto que cada casa vai me proporcionar, né? E ali o que eu preciso girar de recurso, né? Então, assim, é uma forma, façam a conta do que você precisa, façam os seus contatos, conversar com pessoas, né? Faz com que você vai desenvolver esses contatos, ter acesso a novas pessoas. E essas pessoas, às vezes, só estão esperando você plantar a semente e ela ter a ideia. E aí ela fala, pô, que bacana, pô, posso entrar contigo? Tem como entrar? Como é que é? E quando a gente vê, o negócio está acontecendo, né? Então, eu entrei sem nenhum real, né, meu, né? Existe os meus custos da parte por eu ter optado a abrir a empresa, né, de ter uma estrutura, mas isso foi uma estratégia minha, como o Léo ele disse, eu também não queria essa questão de ficar em casa, né? Então, se eu queria ter o meu espaço, a minha dedicação nisso, né? E talvez um pouco da parte militar, né? De ter a disciplina, de acordar às 4 da manhã, às 5 já estar trabalhando. Então, assim, tem uma série de rotinas que a gente vai criando, que aí nesses 8 anos elas me deixaram com esses alguns vícios, né? Os bons vícios. Então, a gente... São bons vícios, né? Então, eu entrego ali, graças a Deus, estou entregando a minha primeira hora para Deus, e aí, a partir das 5 horas da manhã, eu já estou em condições para poder começar, seja na atividade física, seja vindo para a empresa para poder agilizar alguma coisa, né? E me envolver totalmente no processo. Mas eu tenho certeza que quem escolher fazer isso não vai se arrepender. É algo muito bom. E assim, como agora é só as coisas fluírem e as portas vão abrindo com o tempo. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso para todo mundo. Definitivamente. O primeiro passo é o mais difícil a ser dado, depois as coisas vão fluindo. As portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo, e elas só aparecem para quem é ousado, né? O Papaizinho do céu dá oportunidades, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. A gente tem que fazer o possível, que ele faz o impossível, né? Então, legal, bom saber, bom ouvir a sua história. E eu fico muito feliz sempre em entrevistar aqui membros da comunidade que tem família, que tem essa estrutura familiar, que acredita acreditam em Deus, que tem uma fé, né? E porque você vê que é um padrão das pessoas bem-sucedidas, que são felizes, que são preenchidas, sabe? E muito interessante ouvir tua história, saber da tua disciplina, da batalha que tem aí e também do teu propósito daqui para frente, né? Para você construir o teu negócio, construir os empreendimentos e construir patrimônio, né? Para fazer com que a Maria Eduarda, aí, quando ela for suceder a empresa, aí ela já esteja lá você já esteja fazendo os prédios aí ali em Dourados. Show demais. Prazer em conhecê-lo, Carlos. Muito sucesso para você. Muita saúde para sua família. Desejo todo o sucesso do mundo aí para os seus negócios. E conta comigo. Feliz demais, honrado demais de você fazer parte da comunidade. Obrigado pela confiança também aí. E espero muito em breve também entrevistar você quando você estiver fazendo 4, 5 casas por vez aí. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade aí. Foi muito bom também. E é muito bom que a gente ratifica o que a gente crê, né? Então, assim, quando a gente apresenta para ti, né, para o Matheus, e a gente conversa e a gente vê que, pô, o que a gente fez é algo que é real, é algo que é possível e que é isso mesmo, né? Tipo, é o professor corrigindo a minha prova, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer e, se Deus quiser, nos próximos briefing eu vou estar apresentando para vocês aí os novos projetos, né? E até o último gancho, né, que seria aí da comunidade, que para mim faz total diferença, né? É um lugar que você joga as dúvidas da forma que você pensa ali, que sempre alguém vai ter o conhecimento e ele vai tirar essa dúvida ali na comunidade. Se não for através da sua equipe, vai ser através de algum aluno, alguém que tem experiência.
né? E eu também vou estar lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, nesses meus 13 anos aí eu posso ter visto alguma coisa e aí eu posso ajudar, tá bom? Mas eu que agradeço. Muito bom. A gente sempre tem algo a aprender com outra pessoa. Sempre, sempre tem algo a ser aprendido. E que bom que você está usufruindo da comunidade, porque esse é o propósito. O nome da comunidade não é à toa, né? Não é um curso online, é uma comunidade que tem de bônus um curso. O ambiente da comunidade é o principal objetivo nosso lá, para estar no mesmo ambiente, porque esse network, essas parcerias, é o que realmente vale a pena. Um insight que a gente tira dali pode virar o nosso jogo, trazer um benefício muito grande. Show demais, cara. Um grande abraço para você, um grande abraço para Paula. Tudo de bom para você, para sua família. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de bater um papo aqui. Obrigado. Deus abençoe sua família também. Tchau, tchau. Valeu.